Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Vamos conversar nesta oportunidade, vamos estudar juntos a palavra do Senhor nesta oportunidade, no texto de Isaías, no seu capítulo 1, vai do Isaías 1 até o Isaías 6, o texto bíblico do nosso estudo hoje. Pega então os primeiros capítulos de Isaías nesta aula, que é uma aula que inicia este estudo bíblico, inicia essa série de estudos bíblicos a respeito deste profeta, o profeta Isaías. Antes de nós lermos o texto, eu quero que você pense comigo sobre algumas questões introdutórias, né? E uma dessas questões introdutórias tem a ver com a maneira como lemos e estudamos o profeta Isaías. Já dizíamos para você em outra oportunidade, em outros momentos em que estivemos juntos, que a Bíblia é uma biblioteca. O Espírito Santo nos deu, na Bíblia, diversos livros. Aqui tem livros de diversas características diferentes. Nós temos livros aqui no Antigo e no Novo Testamento, livros grandes e livros pequenos, livros fáceis e livros difíceis, livros para todos os gostos. Nós temos diversos tipos de livros. E, no caso, estes livros estão agrupados pelos professores de Bíblia, por aqueles que ensinam Bíblia, agrupados por gênero literário. Então, quando você olha para um livro, tente entender qual é o gênero literário daquele livro. Porque nós não interpretamos todos os livros do mesmo jeito. Você não interpreta um evangelho como você interpreta um salmo. Você não interpreta Levítico como você interpreta a literatura paulina. Estes gêneros diferentes, esses formatos, essas formas diferentes de texto, elas pedem de nós, os leitores, estratégias interpretativas, formas diferentes de interpretar estes livros. Tá? É como se fosse um alimento diferente. Imagina que a Bíblia é uma despensa. Cada livro é um tipo de alimento espiritual. E você precisa se alimentar de cada tipo de alimento de uma forma específica e determinada. Você não come sopa da mesma maneira como você come churrasco. Você não come feijoada da mesma forma como você come sushi ou sashimi. São comidas diferentes que pedem instrumentos diferentes, maneiras de aproximação também diferentes. Isso é para dizer que o texto de Isaías é texto profético. O livro de Isaías faz parte da chamada profecia, né? A Bíblia tem uma seção, né, de profecia no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, né? No Antigo Testamento, os profetas começam aqui com Isaías, né? Depois da literatura sapiencial, né? O último livro sapiencial na nossa Bíblia é o Cântico dos Cânticos. Então, depois do Cântico dos Cânticos, o que que nós temos? Nós temos, então, o Isaías, começando esta série de profetas. Isaías, Jeremias, e aí nós vamos encontrar aqui uma série de profetas que estão agrupados um do lado do outro para orientar e ajudar o leitor, dizendo para o leitor da Bíblia que esses livros são livros que se parecem na forma literária, se parecem enquanto literatura, né? E aí o gênero literário profecia, diante de nós, eles pedem um certo tipo de olhar, o olhar do estudante da Bíblia, que tenta entender a profecia. E aí olhamos para o Isaías e entendemos que ele é profeta. O livro de Isaías é uma profecia. E como é que nós vamos estudar um texto profético? Tentando contextualizar e situar a sua profecia. A gente não pode estudar um livro bíblico, especialmente o livro profético, no vácuo, como se ele tivesse sido escrito no vácuo. Não, ele foi escrito num certo momento histórico. O profeta pregou estas palavras num certo momento da história do povo de Deus. E se você tira o livro deste lugar, deste momento histórico, você vai entendê-lo equivocadamente. Você altera a forma de interpretar as suas
profecias. Então, mais até do que a literatura sapiencial, que encerrou, que parou aqui agora com o Cântico dos Cânticos, né? Formada aí pelo livro de Salmos, pelos Provérbios, por Eclesiastes, Cantares, e o Jó também. Se você tira essa literatura sapiencial, a literatura profética pede de nós, o leitor, um enquadramento histórico da profecia, porque se você não enquadra a profecia historicamente, você não entende o que o profeta está dizendo, nem por que ele diz essas coisas. Então, a literatura profética pede de nós uma atenção enorme, uma grande atenção nessa questão do enquadramento histórico do profeta. E o que é a profecia? Esta é uma boa pergunta para começar essa série de estudos nos profetas, ou no caso aqui, no profeta Isaías. O que é a profecia? Quando nós levantamos essa pergunta, assim, para as pessoas de uma maneira geral, há um certo senso comum a respeito de o que é uma profecia, né? Então, normalmente as pessoas têm em sua mente que profecia é falar do futuro, né? Profeta é aquele que fala do futuro. Ora, não é isso aqui exatamente que é a profecia. Tem, eventualmente, falas a respeito do futuro, mas profecia não é, estrito sensu, texto sobre o futuro. Porque quando você olha o texto de Isaías, você vai encontrar uma série de profecias que não são sobre o futuro, são sobre o passado do povo de Israel. Você vai achar uma série de profecias que não são sobre o futuro, são sobre o presente dele, do Isaías. Ele está falando do presente, coisas que estavam acontecendo naquele momento. É isso. Então, não dá para dizer que profecia é texto sobre o futuro. Você tem uma parte que é sobre o futuro, mas a maior parte da profecia não é sobre o futuro. É sobre o presente do profeta e sobre o passado do profeta, do povo de Deus. Então, o que é a profecia exatamente? O que é a profecia? Profecia, em termos de definição, é o descortinar do agir de Deus. É isso que o profeta faz. O profeta, por meio de sua profecia, ele revela a ação de Deus, ele descortina a ação de Deus, ele mostra para os seus leitores Deus agindo, e Deus agindo na história, Deus agindo na vida do povo, Deus agindo na vida dele, o profeta. Então, esse descortinar da ação de Deus, revelar a ação de Deus, mostrar o que Deus está fazendo, é isto que é a profecia. Profecia é isso. Então, quando você olha para Isaías, você vai entender, é isso que Isaías está fazendo aqui. Ele está descrevendo Deus agir, a ação de Deus, a intervenção divina na história dele, o Isaías, na história do povo de Deus, na história da humanidade. Então, é isso que é profecia. E se é descortinar a ação de Deus, se é desvelar a ação de Deus, se é isso que é profecia, aí o profeta olha para trás e descortina a ação de Deus no passado, olha para o presente e mostra para eles o que Deus está fazendo no presente, e aponta para o futuro e diz que o que Deus vai fazer no futuro também. Mas, em linhas gerais, o futuro é a menor parte da profecia. Eu não cheguei a contar, não cheguei a contar não, mas tem alguns autores que fizeram isso, né? E um autor, quando ele faz esta afirmação, ele diz que apenas 5% da profecia é sobre o futuro. Este autor que disse isso se chama Gordon Fee. Quando ele escreveu no livro dele sobre literatura profética, ele diz que apenas 5% do texto profético, ou seja, da literatura profética, tem a ver com o futuro. O restante tem a ver com o presente do povo, né? O profeta mostrando o que Deus estava fazendo na vida do povo, e com o passado do povo, mostrando o que Deus fez na vida do povo no passado. É isso que o profeta faz. O profeta mostra a ação de Deus, revela a ação de Deus, abre os olhos dos leitores, dos ouvintes, e diz assim: vejam o que Deus fez, vejam o que Deus está fazendo e esperem o que Deus vai fazer no futuro. Então, é esta que é a obra da profecia. É isso que o profeta faz. Profecia é isso. Então, quando você for estudar o Isaías, entenda que o livro de Isaías é exatamente a descrição da ação de Deus na história.
Então, é isso que é profecia. Desta maneira, se é a descrição da ação de Deus na história, nós temos que nos perguntar, então, por que o profeta faz isso? Qual é a função da profecia? Por que ele ministra a profecia? E a resposta que nós encontramos no texto é: o profeta faz isso para incitar o povo a alguma mudança de comportamento, promover no povo algum tipo de relacionamento com Deus. O profeta quer mudar o povo por meio de sua pregação profética, por meio de sua profecia. Ele quer que o povo, depois que o povo ouve a profecia, o povo seja transformado por meio dessa profecia. E ele vai ser transformado da seguinte maneira: ele vai parar de fazer algumas coisas que ele fazia, ele vai fazer algumas coisas que ele não fazia, ele vai mudar algum tipo de perspectiva, de visão de mundo, ele vai ter algum tipo de sentimento diferente em relação ao passado dele. Então, ele quer promover mudanças no povo, mudanças de comportamento, de sentimento, de percepção. Ele quer promover essas mudanças, ele quer transformar a vida de seus leitores e ouvintes, e é isso que o profeta quer fazer por meio de sua profecia. Então, a partir destas palavras iniciais, agora eu acho que fica mais fácil para entendermos o que é o livro de Isaías e também, né, percebermos também a importância de situar as profecias de Isaías no tempo e no contexto histórico. Então, deixa eu repetir para vocês aqui. Mais do que mais até do que diversos outros livros, essa seria a melhor expressão, mais até do que diversos outros livros da Bíblia, a profecia precisa muito ser situada no tempo e no espaço, para você entender por que o Isaías disse aquilo que ele disse, o que ele queria fazer com isso, e assim você entender o sentido desse texto para nós, leitores do presente, né? Porque se você não faz isso, você não entende exatamente o significado das palavras e das profecias de Isaías. Isaías precisa ser, então, contextualizado. Isaías é um livro muito grande, é um grande livro. Folheando aqui a minha Bíblia nesse momento, aqui, ó, eu vejo que Isaías tem 66 capítulos. São muitos capítulos, é muito texto. Olha para o Isaías e você vai perceber que ele é um grande livro. Ele tem muitas profecias. E isso logo cria para o leitor da Bíblia hoje, né, um certo problema, porque são 66 capítulos pregados durante uma vida longa de ministério profético. Isaías pregou durante décadas, né? São 50 anos de atividade profética, de pregação. E você tem aqui profecias pregadas durante esses 50 anos. E aí, se eu estou dizendo para vocês que é preciso entender o local histórico, o momento histórico dessas profecias para que elas falem, para que elas sejam entendidas, né? 50 anos de profecias, 66 capítulos é um baita desafio, é um enorme desafio para nós, né? E isso pede de nós muita atenção. Nós precisamos, nesse caso, de ajuda. Aí, os comentários bíblicos nos ajudam, os dicionários bíblicos nos ajudam. Essas Bíblias anotadas, que costumam anotar e explicar os textos no rodapé, também servem de ajuda nesse caso aqui, porque não dá para você guardar na memória o período exato de cada uma dessas 66 profecias. O profeta sai de um período para o outro, em cada capítulo, ele vai mudando, né? Mudando de período, e não está em ordem cronológica aqui. Não dá para dizer que a primeira profecia é a mais antiga e a 66 é a última profecia. As profecias não estão em ordem cronológica, fazendo com que nós tenhamos ainda mais dificuldade para situar aqui o nosso texto, né? Nada que seja impossível, né? Os autores, os comentaristas, os estudiosos da Bíblia nos ajudam a fazer isso. As Bíblias anotadas nos ajudam a fazer isso. Mas é para você entender que, para Isaías, você precisa de ajuda. Isaías é um texto realmente que demanda um suporte para ser compreendido, né? Então, quando encontramos no Isaías esta série de profecias, e tentando mais ou menos arranjá-las ou orientá-las, o que percebemos nos termos de Isaías,
ele ministrou nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Mas eu lembro a você que não é durante todo esse período, né? Porque se você contar todo o período, vai começar lá no 792, indo até 686, que vai dar aí 100 anos de profecia. Então, não é esse recorte todo. Isaías, aparentemente, começou o ministério dele no ano em que morreu o rei Uzias. Então, se é o ano em que morreu o rei Uzias, nós podemos situar mais ou menos a morte do rei Uzias em 740 a.C. Parece que é aqui que começa o ministério de Isaías. Se ele começa o ministério em 740, e ele vai pregar por mais ou menos 50 anos, ele vai terminar o ministério dele aí em 686, que deve ser talvez aí aproximadamente a data de final do ministério do Isaías. Então, que dá mais ou menos 5 décadas de pregação, começando no final de Uzias, né? Passando por Jotão, Acais e o rei Ezequias. Tá? Então, olha aqui, de 740 até 686, você tem aí 5 décadas de pregação. Estes governos, né, o final do governo de Uzias, o governo de Jotão, o governo de Acás, o governo de Ezequias, eles têm certa característica, esses governos têm características, e você perceberá essas características desses governos do Reino de Judá na ministração e na pregação de Isaías. Tá? Então, tem essas datas mais ou menos em mente, estes reis, quando estivermos juntos estudando. O que significa dizer que talvez seja um bom exercício se você pudesse ler a vida destes reis ou a narrativa destes períodos históricos nos livros de Samuel e Crônicas, porque o cronista e o autor de Samuel, né, ou seja, o livro de Samuel e o livro de Crônicas, ambos têm a descrição desses governos, né? Então, você vai encontrar lá a descrição do que aconteceu no reinado de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, e você tem um enquadramento histórico do profeta Isaías. Olhando mais uma vez para a linguagem de Isaías, o que nós percebemos é que Isaías é um profeta que tem uma linguagem de estudante da Bíblia, uma linguagem de alguém que era culto. Né? Isaías não usa uma linguagem simples, Isaías não usa uma linguagem de uma pessoa do campo. Isaías era um sujeito da cidade, ele é cosmopolita, ele tem um certo vínculo com o templo, e a profecia dele, por exemplo, a profecia de Isaías 6, ele deve ter recebido essa visão enquanto ele estava no templo. É uma pessoa que tem relacionamentos no templo, que tem contatos com o templo, que atua no templo. Então, Isaías é um profeta, poderíamos dizer que é um profeta erudito, com erudição, é um profeta entendido, é um profeta que tem uma formação, que tem uma capacitação nos tempos dele. Né? É diferente, por exemplo, de um profeta Amós, que era boiadeiro. Né? No caso de Isaías, é um sujeito culto. Né? E ele, durante toda a sua vida, vai pregar, nesses 50 anos, a respeito do que Deus quer fazer pelo povo e a desobediência do povo, ou seja, a forma como o povo rejeita Deus. Então, esta é talvez uma tônica do livro do profeta Isaías. Eu quero desenvolver com você, a partir de então, a partir dessas coisas que eu acabei de dizer para você aqui, alguns elementos estudando o texto. Eu vou ler com você, então, aqui o iniciozinho de Isaías capítulo 1, que diz assim: visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, pois falou o Senhor, criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel, ele diz aqui, mas Israel não tem conhecimento, Israel não me entende. Ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da descendência de malignos, dos filhos corruptores, deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás.
Então, você percebe que o texto é um texto voltado para o povo, e o povo enquanto nação. É um texto que tem um caráter político, esse texto tem um caráter comunitário, né? Ele tá olhando para o povo e tentando levar o povo a fazer certas coisas. O texto de Isaías é um texto de forte conteúdo político, e político no sentido de que ele quer demover propostas do governo de cada um desses reis aqui. Ele quer interferir nestes governos, ele quer atuar na posição destes governantes, desses reis que acabei de mencionar aqui para você, que são Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Uzias nem tanto, porque Uzias na morte de Uzias que ele é basicamente vocacionado, né? Mas então nos governos de Jotão, Acás e Ezequias. Ele é um sujeito de origem nobre, trafegando nesses espaços e podendo influir nesses espaços, podendo atuar na corte, podendo atuar no templo também. Tá? Isaías viveu em um momento histórico de grandes mudanças. É bom lembrar que no ano 721 aconteceu a queda do Reino do Norte. E aquilo tudo estava muito fresco na memória dos habitantes do Reino do Sul. Né? Então, como Isaías está aqui pregando a partir de 740, estas coisas estão em ebulição, né? Essas coisas estão acontecendo, essas coisas estão em processo, né? Então você percebe que o povo do Reino do Sul está olhando lá para cima e está vendo o que está acontecendo, né? Pensando nessa lógica de Reino do Sul, Reino do Norte, né? Reino do Norte sendo destruído em 721, e você olha aqui para o Reino do Sul, e o Reino do Sul contemplando aquilo e vendo a destruição dos seus irmãos lá do Reino do Norte. Então, esse período é um período de muita turbulência, há muita pressão externa. Você tem guerras entre as nações, entre o Reino do Sul, o Reino do Norte, Damasco, a chamada Guerra Sírio-Efraimita, que envolveu o Reino do Sul, o Reino do Norte e Damasco. Você tem a pressão dos assírios chegando para conquistar estes reinos. Os assírios conquistam Damasco, e os assírios conquistam o Reino do Norte, e quase conquistam também o Reino do Sul. Você tem um cerco dos assírios em Jerusalém, Isaías atua neste cerco e ministra uma palavra ao coração do rei nesta oportunidade. Você percebe, então, que é um momento de grande dificuldade no sentido político, de grandes crises históricas, é um momento de ebulição. Isaías, então, ele precisa atuar tanto para convencer o povo a buscar socorro em Deus, quanto para consolar esse povo, quando esse povo está amedrontado pelas coisas que estão por vir. Há, então, diversas perspectivas de entender aqui este profeta, o que ele escreve. Você tem que olhar para ele e entendê-lo como uma descrição da perspectiva divina destes eventos históricos que estão acontecendo. Enquanto o povo tem a sua perspectiva, enquanto talvez os pagãos tenham a sua, o profeta está aqui dando a perspectiva divina dessas coisas que estão acontecendo, do desastre no Reino do Norte, da ascensão à Síria. E o profeta está dizendo por que essas coisas acontecem e por que Deus permite que essas coisas aconteçam. Mas, ao mesmo tempo que o texto tem também aí um forte conteúdo, então, histórico e político, Isaías também quer mexer no coração dos seus ouvintes, ele quer atuar aí na mente das pessoas que estão ouvindo. Então, não é um texto só para as massas, não é uma profecia só para os governantes, ele também quer falar ao coração de cada judeu de sua própria época. Tá? Então, olha para esse texto aqui e você consegue perceber, então, estas perspectivas. Eu quero dar uma olhadinha com você agora no capítulo 2 e veja só o que está escrito no capítulo 2, no versículo 11. Os olhos do homem arrogante serão abatidos e o orgulho dos homens será humilhado, só o Senhor será exaltado naquele dia. Você nota aqui que o profeta não tem nenhum tipo de problema em bater naquilo que ele acha que precisa ser repreendido, né? Ele não é daqueles que têm vergonha de falar, ele fala mesmo aquilo que o povo precisa ouvir, mesmo que o povo não goste do que o Isaías está dizendo. Isaías está descrevendo aqui o perigo da arrogância, está dizendo que a arrogância do povo
custará um preço alto para todos eles. E isso quer dizer o seguinte, é próprio da profecia, e em especial de Isaías, a coragem profética. O profeta fala muitas coisas que o povo não gosta. É possível dizer até que boa parte do que o profeta fala, o povo não gosta. O profeta não fala para agradar as pessoas, ele fala palavras que vão de encontro às ações e aos comportamentos e às perspectivas do povo de Israel. Por isso o povo nem sempre gosta do que o profeta fala, né? Aqui ele prega contra a arrogância, e ele diz aqui que o arrogante será humilhado. É isso que ele está dizendo aqui. O arrogante será humilhado, e o humilhado será exaltado. Então, está aqui a palavra do profeta para mostrar isso para nós. E aí eu vou agora andar um pouquinho mais aqui e olhar com você para o capítulo 6, que é o texto fundamental desta primeira sessão de Isaías, que vai do capítulo 1 até o capítulo 6, né? Você lê com calma, estuda isso na sua revista, mas o capítulo 6 é fundamental para nós. O capítulo 6 é a descrição da chamada de Isaías. É bem possível que, se fôssemos colocar Isaías em ordem cronológica, o capítulo 6 teria que ser o capítulo de abertura, porque é onde Isaías é vocacionado, é onde Isaías é chamado. E aí eu vou ler esse texto com você e quero fazer alguns destaques aqui deste texto, tá? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E as orlas do seu manto enchiam o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que chamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Até o versículo 6 aqui, até o versículo 5 que eu li aqui para você, né? E aqui você encontra um dos textos mais conhecidos de Isaías. Você geralmente ouve algum tipo de mensagem nesse texto em meses missionários, em meses de campanha de missões, né? Quando o texto convoca aqui, né? Quem vai, Isaías responde, eis-me aqui. Né? Esse texto é o texto que aparece muito em pregações missionárias. Aqui, veja comigo uma coisa. É o texto da chamada de Isaías. Mas não é apenas o texto da chamada de Isaías. É o texto que descreve um momento de aflição e de angústia. Porque ele começa com as palavras, no ano em que morreu o rei Uzias. Isso não está aqui por acaso, apenas para situar cronologicamente, historicamente, a profecia. O profeta nem sempre dá essa canja para a gente, né? Não, não é esse o papel dessa expressão. Essa expressão está aqui para dizer em que situação Isaías estava quando ele viu estas coisas. E ele estava numa situação de luto. Porque o rei Uzias, ele governou por muito tempo o povo de Israel, e o povo de Israel tinha uma expectativa alta em relação ao rei Uzias, nas reformas que o rei promovia. E é possível imaginar que Isaías também tinha altas expectativas em torno desse rei, né? E aí, de repente, essa figura morre. Uma figura que o povo tinha em alta conta, que com muita probabilidade o próprio Isaías também tinha em alta conta. E aí morre o rei Uzias. É num momento como este, um momento de luto, um momento de convulsão social, um momento de angústia, um momento de transição política. É neste momento em que o profeta vê Deus assentado no trono. Imagina comigo, então, o momento da revelação. Quando é que o profeta vê Deus no trono? Quando o rei Uzias morre. Isso nos mostra que neste instante, no instante em que Isaías está talvez muito ansioso, preocupado, estressado com a vida e com as coisas que estavam acontecendo, é neste momento que Deus aparece para ele sentado no trono.
E em torno de Deus, aqui os 4 seres viventes, né? 4 seres, que cantam sem cessar, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. É isso que eles estão cantando aqui neste texto. Esta canção aparece também no Apocalipse. O Apocalipse de João também tem esta canção. Na verdade, o Apocalipse tem uma cena parecida com essa. No capítulo 4 do Apocalipse, quando João vê Deus no trono, né? O capítulo 4 começa com uma porta aberta no céu, João em espírito entra no céu, e o que ele vê Deus no trono. E em torno do trono de Deus, os 4 seres viventes que cantam a mesma canção que estes aqui cantam para Isaías. A mesma canção. É a mesma canção que estes seres cantam. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós temos aqui no texto de Isaías essa canção originalmente em hebraico. Lá no texto do Apocalipse nós temos essa canção originalmente em grego, mas o que nós temos diante de nós é uma canção para Deus, a canção esta que é ouvida por alguém que está passando por uma situação de muita dificuldade. No momento em que Isaías está passando por uma situação de muita dificuldade, Deus entrega para ele a visão do trono. Isaías vê Deus assentado no trono, celebrado pelos seres celestiais, que cantam sem parar, dia e noite, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Pega essa expressão aí, Todo-Poderoso. Em hebraico aqui, Tsabaoth, lá no Apocalipse, Pantocrator, que é em grego, pega essa expressão, Todo-Poderoso. E o que ela quer dizer para alguém que está passando por uma situação de sofrimento? Tente imaginar comigo Isaías sofrendo com a morte do rei Uzias, e aí ele vê Deus no trono, e Deus assentado no trono, a partir daquele trono maravilhoso saem luzes, fumaça, aquela cena linda, e aí ele vê 4 seres viventes cantando sem parar, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Imagina o que isso faz no coração do Isaías, o que isso fez no coração do João lá no Apocalipse. É para confortar o coração desses homens aqui de Deus. É para mostrar para eles que, apesar da morte do rei, Deus continuava no trono. Apesar das dificuldades, Deus continuava no trono. Deus não perdeu o trono porque o rei Uzias morreu. Deus não perdeu o controle sobre a história porque o rei Uzias morreu. Não, Deus continua lá no trono. Isaías, o texto, a visão está mostrando para ele. Isaías, veja só, o rei Uzias morreu, você está passando por dificuldade, as coisas estão muito ruins aí em torno de vocês, a pressão é grande, é enorme, mas olha para cá, Isaías, veja quem governa, veja quem está no trono, veja quem está sentado ainda com o controle da história, não perdeu o controle porque o rei morreu. Deus não perde o controle porque coisas ruins acontecem em nossa vida. Eu quero que você entenda isso neste momento, você que está me acompanhando aqui. Talvez as coisas não estejam tão boas assim na sua vida. Nesse período de dificuldade enfrentada pelo povo brasileiro, período de estresse com o vírus, um período de quarentena, um período de enfermidade, muitas pessoas perderam o emprego, a economia está passando por dificuldades, você olha para um lado e para o outro e as pessoas estão enfrentando dias muito difíceis, e morre alguém perto de você, morreu um parente, morreu alguém muito próximo, e você está abatido, e eu quero que você, nesse momento, veja o que Isaías viu. Pelos olhos da fé, por meio de olhos espirituais, eu quero que você veja o que Isaías viu. E o que Isaías viu? Deus assentado no trono. E no trono, Deus estava antes da pandemia, Deus está agora no trono e sempre estará no trono. Ele nunca vai perder o trono dele. Ele nunca vai sair daquele lugar, do lugar do trono, do lugar de governo, do lugar de controle de todas as coisas. Lá no Apocalipse, no final do cântico, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, os 4 seres viventes dizem ainda que era, que é e que há de ser. Ele estava no trono ontem, ele está no trono hoje e estará no trono amanhã e para sempre, porque Deus não perde esta posição, porque coisas ruins acontecem à nossa volta. Ele continua lá, continua no trono. Não, Deus não perdeu o controle da sua vida, nem da minha, nem da vida de ninguém. Não. Porque se você tiver uma perspectiva de que Deus só governa quando as coisas vão bem,
Se você tiver a perspectiva de só exaltar e louvar a Deus quando as coisas vão bem, você não está fazendo mais do que os pagãos fazem. É assim que funciona a vida do pagão. O pagão, no dia que as coisas vão bem, eles celebram. No dia que as coisas vão ruins, eles reclamam. Mas o servo de Deus não é assim. O que o Isaías está enxergando aqui nesse momento é uma lição de vida. Isaías, como eu quero que você se comporte? Se as coisas vão bem, louve a Deus. Se as coisas vão ruins, se as coisas estão ruins, se as coisas não estão boas, se as coisas estão desconfortáveis, louve a Deus do mesmo jeito. Você não deve louvar a Deus somente quando faz sol. Você vai louvar a Deus quando faz sol, quando faz chuva. Você vai louvar a Deus na saúde e na doença. Você vai louvar a Deus com emprego e sem emprego. Você vai louvar a Deus no aniversário e no funeral. Por quê? Porque você olha para cima e, pelos olhos da fé, o que você enxerga é Deus assentado no trono pela eternidade, governando a sua vida, mesmo nesses momentos de dificuldade, mesmo nesses momentos de crise e de desconforto e de sofrimento. E é numa hora como essa, a partir de um momento difícil como esse, que Deus promove as maiores transformações em nossa vida. Porque o que ele fez com Isaías foi isso, né? É no momento em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono e fui vocacionado por Deus. Naquele momento, Deus vai... Aqui, ó, versículo 8, né? Depois disso, eu ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. No momento em que o rei morreu, Isaías foi convocado. No momento de dor, de circunstâncias difíceis, Isaías foi convocado. A vida de Isaías foi transformada completamente. Deus atuou na vida de Isaías de uma maneira profunda. Ele purificou os lábios de Isaías, ele deu uma palavra profética para Isaías, ele encheu o coração de Isaías de coragem, de força, e é a mesma coisa com você, meu irmão. É a mesma coisa com você. Nesses momentos de dificuldade, olha para cima, veja o trono de Deus, veja Deus governando sobre a sua vida, e aí Deus vai atuar, Deus vai impregnar a sua vida da presença dele, Deus vai mostrar para você o que ele quer para a sua vida, e você, com o coração cheio de confiança em Deus, continuará caminhando, mesmo se as coisas não estiverem tão boas assim. E porque essa passagem ela me mostra com muita tranquilidade que em momentos como este, Deus promove as maiores transformações em nossa vida. Então, entenda que, por meio de um texto como este, Deus falou lá para Isaías e Deus quer falar para nós nos dias atuais. E a primeira coisa que nós precisamos fazer é entender o significado desse texto lá no tempo de Isaías. E depois que entendemos o que significava lá no tempo de Isaías, nós vamos e aplicamos esse texto aos nossos corações, aos corações daquelas pessoas que estão à nossa volta, à nossa família, à igreja do presente, ao reino do Senhor na atualidade. Então, só para fechar essa nossa reflexão sobre Isaías 1:6, eu olho para esse texto e vejo diversas lições espirituais. Há várias delas. Eu destaquei para você aqui nesta oportunidade, duas em especial. A primeira coisa que eu destaquei para você, em termos de lição, em termos de devoção, é que o Senhor, ele rejeita o soberbo, ele exalta o humilde. Esta lição aparece com clareza aqui, nesta primeira sessão de Isaías. Deus não tem prazer no coração orgulhoso, Deus se alegra profundamente com aquele que tem o coração humilde. E a segunda coisa que eu destaquei aqui para a nossa devoção está em Isaías 6, no ano em que morreu o rei Uzias. Isaías viu o trono de Deus, Deus governando, Deus assentado no trono, Deus impávido ali, controlando todas as coisas. Isaías, com aquela imagem, se sente fortalecido. Isaías, com aquela imagem, se sente chamado por Deus para uma missão, responde positivamente à missão e a vida de Isaías muda completamente. No ano em que morreu o rei Uzias, Isaías foi vocacionado por Deus, foi chamado por Deus. Então, eu olho para ela e consigo entender que mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida, Deus está fazendo uma obra tremenda em nós, mesmo nessas horas e apesar destas horas. O que nós precisamos fazer nestes casos é olhar para o alto
é olhar para cima, tirar o olho do problema, tirar o olho da dor, tirar o olho da dificuldade, e olhar para Deus e ver Deus assentado no trono. Então, com esta fala minha, eu me encaminho para o final dessa nossa reflexão, esperando que você tenha um bom período de estudos no livro de Isaías. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima, se Deus quiser.